Bom, vamos estudar agora a morfologia dos vasos sanguíneos. Bom, o sistema cardiovascular apresenta várias funções, mas uma função primordial é o transporte e a distribuição de oxigênio e nutrientes para as células do corpo, para as células periféricas, células de todo o organismo. Além disso, o sistema circulatório também realiza a coleta de detritos metabólicos dessas células periféricas, bem como dióxido de carbono, de volta para o coração e para os pulmões. Para cumprir esse papel, o sistema se organiza em uma bomba central que cria a pressão para impulsionar o sangue por uma série de tubos de distribuição e de coleta. O sangue que é bombeado para fora do coração trafega pelas artérias. No caso, o sangue que deixa o ventrículo direito trafega então pela artéria do tronco pulmonar e pelas artérias pulmonares, enquanto o sangue que retorna ao coração trafega pelas veias, no caso, as veias pulmonares. Então, além da artéria do tronco pulmonar que conduz sangue venoso para os pulmões, que então realizam a hematose, uma outra artéria que conduz agora sangue arterializado do ventrículo esquerdo para ser distribuído pelos tecidos é a artéria aorta, que então se ramifica em várias outras artérias, distribuindo então sangue arterializado, oxigenado, para o restante dos tecidos. É na microcirculação, ou seja, que é constituída por capilares sanguíneos, que as trocas entre o sangue e as células periféricas ocorrem. Desse modo, os detritos coletados pela microcirculação retornam pelos condutores chamados agora de veias, retornam então para o coração, especialmente por meio da veia cava inferior e por meio da veia cava superior. Então, para resumir, o sangue que é bombeado para fora do coração é conduzido pelas artérias, e o sangue que retorna ao coração é conduzido pelas veias. Como nós podemos então observar na respectiva figura, a artéria aorta é a artéria de maior calibre do corpo, possuindo uma parede de aproximadamente 2 milímetros e um lúmen de 2,5 centímetros. Desse modo, a artéria aorta se ramifica em artérias menores, que possuem uma parede com aproximadamente 1 milímetro e um lúmen com aproximadamente 4 milímetros, quase meio centímetro. Essas artérias se ramificam
em arteríolas, que possuem assim uma parede com aproximadamente 30 micrômetros e um lúmen também com aproximadamente 30 micrômetros. E as arteríolas dão origem aos capilares, os menores vasos sanguíneos do corpo. Então, é aqui que as trocas entre sangue e células periféricas ocorrem. Os capilares possuem uma parede de aproximadamente 0,5 micrômetros e um lúmen de aproximadamente 6 micrômetros. Na verdade é um pouco maior, tá? Não chega a ser tão pequeno assim não. Pode variar até uns 10 micrômetros aí, tá? Os capilares formam as vênulas, que agora já são vasos sanguíneos que carregam detritos metabólicos das células periféricas, bem como sangue desoxigenado. Essas vênulas possuem uma parede com uma espessura de aproximadamente 3 micrômetros e um lúmen de aproximadamente 30 micrômetros. As vênulas formam as veias, que já são maiores, possuindo uma parede fina de 0,5 milímetro e um lúmen de 5 milímetros. Essas veias formam as veias cavas superior e inferior, que então carregam o sangue de volta para o coração. As veias cavas possuem uma espessura de aproximadamente 1,5 milímetro e um lúmen de aproximadamente 30 milímetros ou 3 centímetros. Então essa é a sequência de vasos que deixam o coração. Então a aorta, a artéria mais calibrosa do corpo, se ramificam em artérias menores, que se ramificam em arteríolas, capilares, vênulas, veias e nas veias maiores, que então retornam ao coração. Vamos começar estudando as características das artérias. De forma bem genérica, os vasos sanguíneos possuem 3 camadas: a túnica íntima, a túnica mais interna, a túnica média, que situa-se entre a túnica íntima e a túnica adventícia, que por sua vez é a túnica mais externa. Então a túnica íntima forma o revestimento interno dos vasos sanguíneos. Ela é constituída pelo endotélio, que é uma lâmina fina de células planas. O endotélio, então, está em contato com o sangue. Há também uma camada de tecido subendotelial, sendo este constituído por tecido conjuntivo frouxo, e há também uma lâmina constituída por fibras elásticas, sendo esta chamada de lâmina elástica interna. Essa lâmina elástica interna, como você pode observar, possui várias fenestrações, vários poros.
Posteriormente, nós já temos a túnica média. Túnica média, que é constituído por tecido conjuntivo e por musculatura lisa. Desse modo, uma função básica dessa musculatura lisa da túnica média é regular o diâmetro do lúmen do vaso, o que é fundamental na regulação da pressão arterial e, por sua vez, do fluxo sanguíneo. Além disso, essas células musculares lisas também produzem fibras elásticas que constituem assim uma camada chamada de lâmina elástica externa. Essas lâminas elásticas permitem assim a distensão e retração dos vasos sanguíneos. Posteriormente, nós já temos a túnica adventícia, que é a túnica mais externa. Essa fibra é constituída, essa túnica é constituída principalmente por colágeno do tipo 1, bem como por fibras elásticas. Além disso, possui pequenos vasos sanguíneos, os chamados vasarum, ou seja, vasos dos vasos, que por sua vez nutrem as próprias células que constituem a artéria. Aqui na respectiva imagem microscópica, nós podemos observar então o lúmen do vaso, que encontra-se intimamente em contato então com a túnica íntima. Posteriormente, nós temos a túnica média, rica em fibras elásticas, e posteriormente nós temos a túnica adventícia, que é a túnica mais externa. É possível observar também a chamada lâmina elástica interna, que faz parte da túnica íntima, as células endoteliais, que são células pequenas e planas, que então entram em contato com o sangue. A túnica média, nós podemos observar muitas células musculares lisas, bem como fibras elásticas. E na túnica adventícia, nós podemos observar os pequenos vasos, os vasos dos vasos, os vasos vasarum. Essa é uma imagem da artéria aorta, beleza? Então você pode perceber que ela é bem espessa, Porque a pressão que a parede desses vasos sofre é uma pressão muito maior do que a pressão das veias. As artérias ainda podem ser classificadas em artérias elásticas e artérias musculares. As artérias elásticas são também chamadas de artérias condutoras. Seu nome se deve justamente à grande quantidade de tecido elástico e uma pequena quantidade de musculatura lisa, de tecido muscular liso. Desse modo, como elas possuem uma grande quantidade de fibras elásticas, elas conseguem suportar pressões altas. E é o que ocorre, por exemplo, na artéria aorta. Já as artérias musculares são artérias de médio e pequeno calibre. Elas possuem
mais musculatura lisa e menos fibras elásticas. Desse modo, elas possuem uma maior capacidade de constrição e de dilatação, sendo capazes, assim, de ajustar o fluxo sanguíneo. Essas artérias são também chamadas de artérias distribuidoras. Bom, essas artérias então vão se ramificando em vasos muito pequenininhos, chamados de arteríolas, né? Ou seja, pequenas artérias. Essas arteríolas, como nós podemos observar, elas possuem um diâmetro variando de 15 micrômetros a 100 micrômetros. Essas arteríolas possuem uma túnica íntima, constituída por células endoteliais e pela lâmina elástica interna. Possuem também uma túnica média, constituída por uma ou duas lâminas de musculatura lisa. Então aqui a gente pode observar o endotélio, constituindo a túnica íntima, e a musculatura lisa, constituindo a túnica média. A área de transição entre a arteríola e um capilar é chamada de meta-arteríola. E nessas junções há a presença de esfíncteres pré-capilares. Esses esfíncteres pré-capilares monitoram então o fluxo sanguíneo pelos capilares. Esses esfíncteres então formam anéis ao redor desses pequenos vasos, podendo assim contrair-se, direcionando o fluxo sanguíneo para outros vasos. Já os capilares são então os menores vasos. Eles possuem então um diâmetro variando entre 5 e 10 micrômetros. E a função básica desses capilares é a troca de substâncias entre o sangue e as células periféricas que então rodeiam esses vasos. Aqui na respectiva ilustração, nós podemos observar os capilares muito pequenininhos, sendo estes constituídos apenas pelas células endoteliais, o que facilita então a troca de substâncias entre o sangue e entre as células periféricas. E essa ramificação de uma meta-arteríola em vários capilares é muito importante, uma vez que aumenta a área de superfície disponível para as trocas. Dos capilares, o sangue então flui para a vênula pós-capilar e da vênula pós-capilar para a vênula. As vênulas possuem um diâmetro maior, como você pode observar, variando de 50 até 200 micrômetros. Essas vênulas possuem uma parede mais espessa, o que impede a troca de substâncias entre as células periféricas e o sangue. Então, nas vênulas já não ocorre troca. Bom, essa próxima ilustração
é apenas para a gente observar a função dos esfíncteres pré-capilares. Então, quando eles estão contraídos, como na respectiva ilustração, eles reduzem o fluxo sanguíneo em determinados vasos e concentram o fluxo sanguíneo em outros vasos. Desse modo, eles podem então obstruir parcial ou totalmente a passagem de sangue ou fluxo sanguíneo dentro de alguns capilares. Essa outra imagem é apenas para demonstrar que alguns capilares possuem fenestrações, né, ou poros. Essas pequenas aberturas possuem aproximadamente 80 nanômetros de diâmetro, e desse modo elas permitem um melhor intercâmbio, vamos assim dizer, entre o sangue e as células periféricas, né, as células teciduais. O sangue então flui dos capilares para as vênulas e das vênulas para as veias. E agora nós vamos estudar as características das veias. Então, as veias transportam sangue de volta para o coração, para o átrio direito. Em geral, elas possuem paredes muito finas e um diâmetro variando de 0,5 milímetros a 30 milímetros, né, ou 3 centímetros. 3 centímetros seria o caso, por exemplo, do diâmetro das veias cavas. Em geral, elas possuem as mesmas túnicas das artérias. Então, possuem a túnica íntima, a túnica média e a túnica adventícia. A túnica íntima, então, mais fina que a túnica íntima das artérias. A túnica média também é mais fina e possui pouca fibra elástica e pouca musculatura lisa. E a túnica adventícia é a túnica mais espessa, sendo ela constituída por fibras colágenas e elásticas, bem como os vasos dos vasos. Se nós observarmos a respectiva imagem microscópica de uma veia cava, nós podemos observar a túnica íntima, a túnica média e a túnica adventícia. Então, o lúmen está em íntimo contato com o endotélio, ou seja, uma camada bem fina de células endoteliais. Posteriormente, é possível observar a lâmina elástica interna, também bem fina, né, com poucas fibras elásticas. Já a túnica média também é possível observar quando em comparação com uma artéria, também ela é bem mais fina e também possui pouca fibra elástica, né? É só você observar na imagem microscópica da artéria. E a túnica adventícia, né? A gente pode observar que ela é a mais espessa das três. E quando comparado com as demais túnicas, ela possui uma quantidade maior de fibras elásticas, bem como também uma maior quantidade
de fibras colágenas, né? Bom, além dessas características, muitas veias, especialmente as maiores, possuem válvulas. Essas válvulas são pequenas pregas da túnica íntima que se projetam para o lúmen dessas veias. Desse modo, essas válvulas atuam auxiliando no retorno venoso, ou seja, elas impedem um fluxo sanguíneo retrógrado. Por exemplo, o bombeamento cardíaco é o principal fator que move o próprio sangue de volta ao coração, de volta ao átrio direito. No entanto, a contração de músculos esqueléticos, músculos que encontram-se ao redor dessas veias, favorecem ou auxiliam também o retorno venoso. Por exemplo, quando o músculo gastrocnêmio se contrai, ele favorece um fluxo anterógrado, ou seja, um fluxo de sangue que está no sentido de retorno ao coração. No entanto, essa mesma contração pode impulsionar o sangue que encontra-se anteriormente à contração muscular de volta em sentido retrógrado. No entanto, essas válvulas que encontram-se nas veias impedem esse fluxo retrógrado, uma vez que elas encontram-se fechadas, ou seja, o próprio fluxo sanguíneo em sentido retrógrado favorece o fechamento dessas válvulas, enquanto que um fluxo sanguíneo anterógrado mantém essas válvulas abertas. Basicamente, essa é a função das válvulas. Então, o conteúdo dessa aula, onde a gente estudou a morfologia dos vasos sanguíneos, você pode estudar pelas seguintes referências.